Minha enteada disse que desejava que meus gêmeos nunca tivessem nascido, e os chamou de crias. Então cortei completamente o pagamento da faculdade dela. Casei-me com o Rick quando a filha dele, Hailey, tinha 12 anos e por 4 anos, fomos como uma família de verdade. Nunca tentei substituir a mãe dela, que morava do outro lado do país com um novo marido. Hailey ficava conosco durante as aulas e passava os verões com a mãe. Tínhamos uma rotina ótima, em que eu ajudava com o dever de casa, fazíamos bolos juntas aos domingos e ela me contava sobre suas paqueras enquanto eu trançava o cabelo dela. Ela me chamava pelo meu primeiro nome, o que não tinha problema, mas me apresentava como sua mãe bônus para os amigos, o que sempre me emocionava. Quando engravidei dos gêmeos, Hailey tinha 16 anos e parecia animada. Ela ajudou a pintar o quarto do bebê, veio aos ultrassons e até fez um chá de bebê, surpresa pra mim com as amigas dela. Depois que os meninos nasceram, ela corria pra casa depois da escola pra segurá-los, aprendeu a trocar fraldas e se autodenominava a melhor irmã mais velha de todas. Rick estava nas nuvens vendo todos juntos. Então Hailey fez 18 anos e entrou na faculdade dos sonhos dela, a 3 horas de distância. Ficamos muito orgulhosos. Rick e eu concordamos em cobrir as mensalidades e a moradia, enquanto a mãe dela cuidaria dos livros e do dinheiro para gastos. Era caro, mas valia a pena pelo futuro da Hailey. Ela vinha para casa a cada poucas semanas naquele primeiro semestre e as coisas pareciam normais. Os gêmeos já estavam andando e gritavam de alegria quando a viam. No segundo semestre, algo mudou. Hailey começou a criticar tudo o que eu fazia. As roupas dos gêmeos eram cafonas, os brinquedos eram barulhentos demais, a comida que eu fazia não era orgânica o suficiente. Ela reclamou que tínhamos transformado o quarto dela em uma brinquedoteca, embora tivéssemos apenas adicionado uma caixa de brinquedos, mantendo todas as coisas dela. Rick disse que ela estava apenas se ajustando à vida universitária. Nas férias de primavera, ela trouxe sua colega de quarto, Amber, para casa. Amber era uma daquelas garotas que achavam que ter irmãos mais novos era vergonhoso, e que os pais eram apenas caixas eletrônicos, e ela ficava fazendo comentários sobre como Hailey estava presa visitando a família, em vez de ir para Cancún como todo mundo. Hailey começou a concordar, dizendo que os gêmeos tornavam impossível relaxar em casa. Uma tarde, pedi a Hailey para cuidar dos meninos por 1 hora enquanto eu ia ao mercado. Voltei e os encontrei chorando em seus berços e Hailey no sofá com Amber assistindo Netflix. Ela disse que eles não paravam de fazer barulho, então ela os colocou de castigo. Eles tinham 2 anos. Rick conversou com ela naquela noite sobre responsabilidade, mas ela apenas revirou os olhos e disse que estávamos sendo dramáticos sobre bebês que nem se lembrariam disso. O verão chegou e Hailey anunciou que ficaria na faculdade para um estágio. Não havia estágio. A amiga dela postava fotos delas na praia todos os dias, mas continuamos pagando. A faculdade porque Rick não queria criar confusão. Quando ela veio para casa no aniversário do Rick, os gêmeos correram para abraçá-la, e ela realmente os empurrou, dizendo que estavam pegajosos. Então, durante o jantar, Rick mencionou que estávamos pensando em nos mudar para uma casa maior, já que os meninos estavam crescendo. Hailey surtou e disse que estávamos apagando a casa de infância dela, que tudo girava em torno dos gêmeos agora, que ninguém mais se importava com ela. Tentei explicar que garantiríamos que ela tivesse um quarto em qualquer casa que comprássemos. Foi aí que ela disse, olhou-me diretamente nos olhos, e disse que desejava que os gêmeos nunca tivessem nascido, porque eles estragaram tudo e transformaram o pai dela em alguém que só se importava com a nova família. O rosto de Rick ficou branco. Os gêmeos estavam bem ali e o mais velho perguntou por que ela estava brava. Levei os meninos para o andar de cima enquanto Rick tentava conversar com Hailey. Eu podia ouvi-la gritando sobre como eu a substituí, e os gêmeos eram a prova disso, como a vida dela era melhor antes de eu aparecer com minhas crias. Aquela palavra, crias, sobre meus bebês. Rick subiu 1 hora depois, parecendo derrotado, e disse que Hailey voltaria para a faculdade mais cedo, e que talvez todos precisassem de espaço. Concordei, mas sabia que algo precisava mudar. Naquela noite, revisei nossas finanças e estávamos pagando 32 mil por ano pela educação da Hailey, dinheiro que poderia ir para o fundo da faculdade dos gêmeos, dinheiro que estávamos lutando, para bancar com 2 bebês. Tomei uma decisão, liguei para o escritório de ajuda financeira da faculdade e disse que precisávamos atualizar nossas informações de pagamento para o próximo semestre, removi nosso cartão e coloquei o contato da mãe da Hailey. Em seguida, liguei para a mãe dela, Julia, e expliquei que não podíamos mais pagar a mensalidade, com as despesas dos gêmeos. Julia surtou dizendo que não poderia cobrir sozinha. Sugeri que Hailey fizesse empréstimos estudantis como a maioria dos alunos, ou se transferisse para um lugar mais barato. 2 semanas depois, Hailey ligou para Rick gritando que sua matrícula estava bloqueada por falta de pagamento. Rick vagou pela casa como um fantasma por 3 dias. Ele pegava café de manhã sem olhar para mim, jantava com os gêmeos enquanto olhava para o prato e depois desaparecia em seu escritório até meia-noite. Os meninos ficavam perguntando por que o papai estava quieto, e eu não tinha boas respostas. Tentei falar com ele 2 vezes, mas ele apenas assentiu e foi embora. Na 4ª manhã, encontrei-o na cozinha antes que os meninos acordassem. Perguntei se poderíamos realmente discutir isso em vez de fingir que eu não existia. Ele colocou sua caneca de café com força suficiente para rachar no balcão, e ele disse que eu deveria ter falado com ele antes de tomar uma decisão tão grande sobre a filha dele. Senti meu rosto esquentar e disse a ele que ele deveria ter defendido a mim e aos meninos quando a filha dele os chamou de crias. Ele disse que esse não era o ponto, e que eu estava mudando de assunto. Eu disse que era exatamente o ponto, porque ele a deixou falar mal dos nossos filhos sem consequências, e agora estava bravo comigo por fazer algo a respeito. Ele pegou as chaves e saiu para o trabalho sem se despedir dos gêmeos. Nova me perguntou no café da manhã por que o papai não o abraçou, e tive que mentir e dizer que o papai estava apenas ocupado. Na tarde seguinte, meu telefone tocou com o número da Julia. Deixei cair na caixa postal, mas então o telefone do Rick começou a tocar. Ele estava no andar de cima trocando a fralda do Amber, então ouvi toda a conversa pela babá eletrônica. Julia estava gritando tão alto que eu conseguia entender cada palavra. Ela disse que o levaria ao tribunal por abandonar suas obrigações financeiras com a filha. Ela disse que eles fizeram promessas, e agora ele as estava quebrando para priorizar sua nova família. Rick parecia exausto, tentando explicar que nunca assinaram nada legalmente vinculativo.
Julia gritou que isso não importava porque ele havia se comprometido verbalmente e ela tinha testemunhas. Ela disse que ele estava escolhendo suas crias em vez de sua primeira filha e que ela garantiria que todos soubessem que tipo de pai ele realmente era. Rick disse que precisava de tempo para resolver as coisas e Julia desligou na cara dele. Fiquei na cozinha me sentindo estranha porque parte de mim estava feliz por Julia estar mostrando seu lado louco, mas outra parte se sentia terrível por ter colocado Rick nessa situação. Ele desceu as escadas 10 minutos depois e não falamos sobre a ligação, embora nós dois soubéssemos que eu tinha ouvido. Minha mãe ligou 2 dias depois. Fiquei surpresa porque geralmente só conversamos aos domingos. Ela disse que a mãe do Rick havia mencionado a situação e ela queria ouvir o meu lado. Expliquei tudo, começando com o comentário das crias e terminando com o corte da mensalidade. Eu esperava apoio, mas em vez disso, ela ficou quieta. Então, ela disse que eu tinha todo o direito de estar magoada, mas cortar a mensalidade sem aviso prévio era cruel. Ela disse que eu estava agindo como se Hayley fosse má, quando na verdade ela era apenas uma adolescente confusa vendo sua família mudar. Tentei explicar sobre o dinheiro e como não podíamos pagar, mas mamãe me interrompeu. Ela disse que esse não era o problema real e que eu sabia disso. Ela disse que tomei uma decisão enorme com raiva em vez de pensar bem. Senti minha garganta apertar e disse a ela que ela não entendia como era ouvir alguém chamar seu bebê de cria. Ela disse que entendia, mas isso não tornava minha reação correta. Desliguei, sentindo-me atacada, de todos os lados. Até minha própria mãe achava que eu era a vilã. Sentei no sofá e me perguntei se todos me viam como a madrasta má que estragou tudo. Naquela noite, depois que os meninos foram para a cama, peguei nossos extratos bancários. Eu não olhava para nossas finanças reais há meses porque Rick cuidava da maioria das contas. Nossa conta poupança tinha $3.000, quando costumava ter 20. Tínhamos colocado compras de mercado no cartão de crédito 4 vezes nos últimos 2 meses. O custo da creche dos gêmeos subiu para $1.800 por mês a partir de janeiro. Somei os pagamentos da mensalidade e percebi que estávamos pagando quase $3.000 todo mês para a faculdade da Hayley. Não é à toa que estávamos falidos. Senti-me justificada, ao ver os números expostos daquela forma. Literalmente, não podíamos continuar pagando e criar 2 crianças pequenas. Mas então pensei no que aconteceria se Rick decidisse que eu prejudiquei seu relacionamento com Hayley tão gravemente que ele não pudesse me perdoar. Será que ele iria embora? Será que ele me ressentiria para sempre? Fechei o laptop e fui para a cama, mas não consegui dormir. Rick já estava dormindo virado para o outro lado. A irmã de Rick enviou uma mensagem para ele na manhã seguinte com capturas de tela anexadas. Eu estava dando café da manhã aos gêmeos, quando ele me mostrou o telefone. Hayley havia postado no Facebook sobre ter sido abandonada pelo pai, que escolheu sua nova família perfeita em vez dela. A postagem tinha 60 comentários, e todos eram solidários. As pessoas estavam chamando Rick de pai negligente e eu de madrasta manipuladora. Alguns primos distantes que eu nunca conheci diziam que sempre souberam que Rick faria isso. Um dos amigos de Hayley comentou que madrastas sempre roubam os pais de seus filhos verdadeiros. Senti-me enjoada ao ler aquilo. Eu queria comentar a verdade sobre o que ela tinha dito, mas Rick pegou o telefone de volta. Ele disse que postar qualquer coisa só pioraria. Perguntei como poderia ficar pior do que todos pensando que eu era má. Ele disse: "Confie em mim, pode ficar muito pior." Os gêmeos estavam nos vendo discutir e Nova começou a chorar. Peguei-o no colo e levei os 2 meninos para a brinquedoteca, enquanto Rick olhava para o telefone com ar de derrota. Naquela noite, Rick estava mais quieto do que o normal durante o jantar. Depois que colocamos os gêmeos na cama, ele disse que precisava falar comigo. Sentamos na sala de estar e ele admitiu que estava conversando com Julia sobre maneiras de ajudar Hayley sem me contar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Perguntei há quanto tempo ele estava fazendo isso, e ele disse que desde que a matrícula foi bloqueada. Levantei-me e disse que ele estava me desautorizando e me fazendo parecer a única vilã. Ele disse que era o pai dela e não podia simplesmente abandoná-la. Gritei que ele havia me abandonado ao agir pelas minhas costas com sua ex-esposa. Ele disse que eu tinha tomado uma decisão unilateral, então ele estava tomando uma também. Eu disse que não era a mesma coisa de jeito nenhum, e ele sabia disso. Ele se levantou e pegou um travesseiro do sofá. Perguntei o que ele estava fazendo e ele disse que dormiria no quarto de hóspedes. Eu o segui pelo corredor, perguntando se ele estava falando sério. Ele fechou a porta do quarto de hóspedes sem responder. Fiquei lá parada por 5 minutos antes de voltar para o nosso quarto. Fiquei acordada até as 4 da manhã, pensando em como eu poderia ter destruído meu casamento por causa de um jantar horrível. Nova acordou gritando às 2 da manhã, 3 noites depois. Corri para o quarto dele e o encontrei chorando, dizendo que ela estava brava com ele. Eu o abracei e disse que ela não estava brava, mas ele continuou perguntando quando ela voltaria para casa porque sentia falta dela. Levou 1 hora para fazê-lo dormir novamente. Na manhã seguinte, Per não me deixou sair do banheiro enquanto eu tomava banho. Ele ficou do lado de fora da porta de vidro chorando até eu sair. No café da manhã, ele sentou no meu colo em vez de na cadeira alta e não comia a menos que eu o alimentasse. Isso continuou por 1 semana. Levei-os ao pediatra para o check-up regular e mencionei as mudanças. A médica perguntou se havia estresse em casa. Admiti que as coisas estavam tensas com Rick e a filha dele. Ela disse gentilmente que as crianças captam o estresse doméstico e isso afeta o comportamento delas. Ela sugeriu terapia familiar. Saí me sentindo pior do que quando entrei. Eu tinha cortado a Hayley para proteger os gêmeos da crueldade dela. Mas agora minha decisão estava machucando-os de uma maneira diferente. 1 semana depois, chegou um envelope grosso endereçado ao Rick de um escritório de advocacia no estado da Julia. Ele o abriu na mesa da cozinha enquanto eu fazia o almoço dos gêmeos. O rosto dele ficou branco enquanto lia. Ele me entregou a carta sem dizer nada. Era do advogado da Julia exigindo que retomássemos os pagamentos da mensalidade imediatamente. A carta ameaçava com um processo por quebra de contrato verbal e danos emocionais a Hayley. Alegava que as notas de Hayley estavam caindo e que ela estava sofrendo de depressão por causa do nosso abandono repentino. Havia registros médicos anexados mostrando que ela havia recebido receita de antidepressivos. Rick parecia completamente derrotado. Sentei-me e li tudo 2 vezes. Eu disse: "Nunca assinamos nada.
Então como eles podem nos processar? Rick disse que contratos verbais podem ser vinculativos em alguns estados, e Julia provavelmente tinha e-mails ou mensagens onde discutimos o pagamento da mensalidade. Perguntei quanto custaria um advogado para lutar contra isso. Ele disse que provavelmente 10 mil apenas para começar. Percebi que íamos perder dinheiro de qualquer maneira. Não podíamos pagar a mensalidade, mas também não podíamos pagar advogados. Coloquei a cabeça nas mãos e Rick ficou lá sentado olhando para a carta. Trish, do trabalho, me ligou naquele fim de semana. Ela disse que a filha dela frequentava a mesma faculdade que Hailey, e que tinha feito algumas pesquisas. Perguntei o que ela queria dizer, e Trish disse que pediu para a filha verificar as redes sociais da Hailey. Ela me enviou capturas de tela dos stories do Instagram dos últimos 2 meses. Lá estava Hailey na praia com amigos, Hailey em um show, Hailey na casa do lago de alguém, Hailey em uma festa com copos vermelhos por toda parte. Nenhuma dessas atividades era de uma garota deprimida lutando contra o abandono. Senti que tinha razão ao ver a prova de que Hailey estava mentindo para a mãe e para o advogado, mas também me senti triste. Aquela garota que costumava fazer bolos comigo aos domingos estava mentindo para todos, inclusive para Julia. Agradeci a Trish e salvei as capturas de tela. Rick estava no Madison mercado com os gêmeos, então mandei uma mensagem dizendo que tinha informações sobre Hailey. Ele não respondeu por 3 horas. Ken ligou para o meu celular na segunda-feira de manhã. O pai do Rick e eu sempre nos demos bem, mas não conversávamos muito sem o Rick por perto. Ele perguntou se eu poderia encontrá-lo para um café sem o Rick saber. Fiquei desconfiada, mas concordei. Nós nos encontramos em uma lanchonete perto da casa dele. Ken pediu café e foi direto ao ponto. Ele disse que precisava me contar sobre o primeiro casamento do Rick. Eu disse que sabia o básico, mas Ken balançou a cabeça. Ele explicou que Julia sempre usou Hailey como arma. Sempre que Rick não fazia exatamente o que Julia queria, ela ameaçava reter a custódia. Ela cancelava os fins de semana dele com Hailey, ou decidia, de repente, que Hailey precisava ficar com ela nos feriados. Rick entrava em pânico e dava a Julia tudo o que ela exigia apenas para ver a filha. Ken disse que isso continuou por anos até Hailey fazer 12 anos, e poder decidir por si mesma. Ele olhou para mim seriamente e disse que eu não estava errada em estabelecer limites, mas eu precisava entender que Rick estava apavorado de perder a filha completamente, porque Julia já tinha feito isso antes. Senti meu peito apertar. Perguntei se ele achava que eu deveria simplesmente deixar Julia vencer. Ken disse que não, mas talvez houvesse um meio termo que não. Envolvesse advogados ou cortar Hailey completamente. Dirigi para casa pensando em tudo o que Ken havia dito e me perguntando se havia alguma maneira de consertar essa bagunça que eu havia criado. Ken recostou-se no banco da lanchonete e esfregou o rosto com as 2 mãos. Ele parecia mais velho do que o normal, cansado de uma maneira que ia além de apenas falta de sono. Ele disse que seu irmão não havia passado por algo semelhante com seus enteados cerca de 10 anos atrás. Os filhos do primeiro casamento de sua esposa nunca o aceitaram e tornavam a vida miserável sempre que visitavam. Eles quebravam coisas na casa dele e o culpavam. Roubavam dinheiro da carteira dele. Diziam à mãe que ele era mal com eles, quando ele mal tinha dito 2 palavras. Ashton tentou de tudo para fazer dar certo porque amava sua esposa. Ele pagava pelos times de esportes e viagens escolares, levava-os aos treinos, aparecia nos jogos onde eles fingiam que ele não existia. A esposa continuava dizendo que eles mudariam com o tempo, mas nunca mudaram. Quando chegaram à adolescência, eram abertamente hostis, xingando-o e dizendo que ele não era o pai deles, então não podia dizer o que fazer. O ponto de ruptura veio quando a filha mais velha acusou Ashton de bater nela durante uma discussão sobre o toque de recolher. Não era verdade, mas o Serviço de Proteção à Criança se envolveu e o investigou por 3 meses. O casamento dele mal sobreviveu, e mesmo depois que o caso foi encerrado, seu relacionamento com aquelas crianças foi destruído para sempre. Ken disse que Ashton ainda pagava a mensalidade da faculdade deles porque a esposa implorou, mas ele não fala mais com eles e eles não vêm aos feriados em família. Ele olhou para mim seriamente e disse que em famílias recompostas, o pai biológico sempre se sente dividido entre sua antiga família e a nova. Eles carregam culpa pelo divórcio, por seu filho perder a família intacta, por escolher um novo parceiro. O padrasto ou madrasta. Sempre se sente como o estranho, não importa o quanto tente, porque há toda essa história da qual não fez parte. As crianças sentem essa tensão, e às vezes a usam como arma porque estão com raiva de coisas que não são realmente culpa de ninguém. Ele disse que o que aconteceu no jantar de aniversário do Rick foi cruel, e eu tinha todo o direito de estar magoada. Mas Hailey estava lidando com o divórcio dos pais desde os 7 anos e ver o pai construir uma nova família provavelmente trouxe à tona sentimentos que ela não sabia como lidar. Fiquei lá mexendo meu café e sentindo algo mudar no meu peito. Isso não era apenas sobre um jantar ou um comentário horrível. Eram anos de questões familiares complicadas que existiam antes mesmo de eu conhecer o Rick. Hailey tinha sido o centro do mundo dele após o divórcio, e então eu apareci, e, eventualmente, havia 2 bebês que precisavam de atenção constante. Eu estava tão focada em proteger meus meninos, que não tinha realmente pensado em como era pra ela ver seu lugar na vida do pai ficar cada vez menor. Ken pagou nossos cafés e me abraçou antes de eu ir embora. Ele disse que Rick amava a mim e aos gêmeos, mas também amava Hailey, e de alguma forma, todos nós tínhamos que descobrir como existir na mesma família sem destruir uns aos outros. Cheguei em casa e encontrei Rick dando almoço aos gêmeos em suas cadeiras de alimentação. Ele olhou para mim e perguntou onde eu estive. Eu disse a ele que tinha me encontrado com o pai dele, e ele congelou com uma colher de purê de cenoura no meio do caminho para a boca do Nova. Ele perguntou o que o pai dele queria, e eu disse que era apenas conversar sobre a Hailey e toda a situação. Rick largou a colher e limpou as mãos em um pano, dizendo que o pai dele não tinha nada que se meter e que eu não deveria ter agido pelas costas dele. Senti uma raiva passar por mim porque eu tinha ido tomar café com o pai dele, não planejado alguma conspiração. Não nos falamos pelo resto do dia. Naquela noite, depois que os gêmeos dormiram, verifiquei o Facebook pela primeira vez em uma semana. Minhas notificações estavam explodindo. Hailey havia postado um longo texto sobre crescer com pais divorciados e se sentir substituída pela nova família perfeita do pai.
Ela marcou o Rick e realmente usou os nomes dos gêmeos. A postagem estava no ar há 6 horas e já tinha mais de 300 comentários. Rolei por eles me sentindo cada vez mais enjoada. Pessoa após pessoa chamando Rick de pai ausente que abandonou sua primeira filha por seus novos filhos. Alguém disse que eu era claramente uma madrasta manipuladora que queria Hailey fora de cena. Uma das tias de Hailey, do lado da Julia, comentou sobre como era triste que Rick tivesse esquecido de onde veio. Membros da família estendida, que eu conheci talvez 2 vezes, estavam dando opiniões sobre nossos assuntos familiares privados. Havia até pessoas que eu não conhecia, amigos de amigos, acrescentando seus pensamentos sobre que pais terríveis nós éramos. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia as palavras de Hailey sobre se sentir apagada e esquecida, sobre chegar em casa e encontrar seu quarto de infância transformado em uma brinquedoteca para as crianças substitutas, sobre seu pai escolher sua nova esposa em vez da própria filha. Ela fez parecer que a tínhamos jogado na rua, que os gêmeos eram ideia minha e Rick apenas concordou, que eu a tinha expulsado sistematicamente de sua própria família. Parte de mim queria escrever um comentário explicando o que ela realmente tinha dito sobre meus bebês. Parte de mim queria postar capturas de tela dela festejando na praia enquanto alegava estar deprimida. E parte de mim só queria desaparecer e nunca mais mostrar meu rosto em lugar nenhum. Rick entrou no quarto e me viu olhando para o telefone. Ele perguntou o que havia de errado e eu virei a tela, para ele. O rosto dele ficou branco enquanto ele começava a ler. Ele sentou na beira da cama e rolou pelos comentários, sem dizer nada por um longo tempo. Finalmente, ele perguntou se eu tinha comentado ou respondido e eu balancei a cabeça. Ele disse, bom, não se envolva. Isso só vai piorar as coisas. Perguntei como poderia ficar pior do que centenas de pessoas pensando que somos monstros. E ele não teve resposta. Na manhã seguinte, Rick sugeriu aconselhamento matrimonial. Ele disse que claramente não conseguíamos resolver isso sozinhos, e talvez um profissional pudesse nos ajudar a nos comunicar melhor. Concordei porque não sabia mais o que fazer. Conseguimos uma consulta para aquela quinta-feira com uma terapeuta chamada Dra. Smith, especializada em famílias recompostas. Entrei, esperando que ela entendesse meu lado, validasse o quanto fiquei magoada com o que Hailey disse e concordasse que cortar a mensalidade era uma consequência razoável. Em vez disso, ela passou a hora inteira me fazendo perguntas que me deixaram na defensiva. Ela queria saber por que tomei uma decisão financeira tão grande sem falar com Rick primeiro. Ela perguntou se eu tinha considerado como Hailey se sentiria ao ser pega de surpresa com o bloqueio de sua matrícula. Ela apontou que eu tinha passado por cima do Rick ligando diretamente para a Julia. Tentei explicar que estava protegendo meus filhos de alguém que os chamou de crias. A Dra. Smith assentiu e disse que entendia que aquilo era ofensivo. Mas então perguntou se eu tinha conversado com Hailey sobre por que ela disse isso ou apenas retaliado imediatamente. Eu disse que retaliado era uma palavra forte, e ela ergueu as sobrancelhas. Ela disse que eu tinha tirado $32 mil em apoio financeiro como punição por palavras ditas durante uma discussão. Senti meu rosto esquentar. Disse a ela que ela não entendia como era ouvir alguém dizer que desejava que seus bebês nunca tivessem nascido. A Dra. Smith disse ter certeza de que aquilo era incrivelmente doloroso, mas então ela disse algo que me fez querer ir embora. Ela disse que parecia que eu estava agindo como mãe do Rick ao punir Hailey em vez de me comunicar com meu marido sobre como lidar com a situação juntos. Ela disse que Rick era o pai e eu tinha tirado dele a capacidade de tomar decisões sobre sua própria filha. Rick ficou muito quieto ao meu lado no sofá. A Dra. Smith perguntou como ele se sentia sobre minha decisão e ele disse que entendia porque eu estava magoada, mas desejava que eu tivesse falado com ele primeiro. Ela perguntou se tínhamos discutido nossas finanças juntos antes de eu fazer a mudança, e Rick disse que não. Ela perguntou se tínhamos concordado com as consequências para Hailey juntos, e Rick disse que não. Senti-me atacada e traída. Levantei-me e disse que não achava que aquilo estava ajudando. A Dra. Smith pediu para eu me sentar novamente, mas peguei minha bolsa e saí. Rick me seguiu até o estacionamento, pedindo para eu voltar, mas entrei no carro. Dirigimos para casa em silêncio e não marcamos uma segunda sessão. Naquele fim de semana, enquanto Rick levava os gêmeos ao parque, sentei-me à mesa da cozinha com nossos extratos bancários espalhados na minha frente. Analisei 6 meses de cobranças linha por linha. A comida orgânica para bebê que eu insistia em comprar custava quase o dobro da normal. As roupas de grife que comprei naquela boutique no centro somaram mais, de $800 em 3 meses. Os brinquedos educativos especiais que encomendei online porque li que eram melhores para o desenvolvimento. As fantasias de Halloween, combinando que comprei em agosto com medo de esgotarem. Somei tudo e me senti enjoada. Eu tinha gastado mais de $3 mil com os gêmeos apenas nos últimos meses em coisas que realmente não precisávamos. Enquanto isso, eu estava silenciosamente ressentida com cada pagamento de mensalidade que saía de nossa conta para Hailey. Pensei em todas as vezes que vi uma cobrança de moradia ou plano de refeições dela e me senti irritada por estarmos sustentando-a. Lembrei-me de me sentir amarga quando Rick mencionou que precisava enviar dinheiro extra para livros. Eu dizia a mim mesma que era porque ela era ingrata e não apreciava o que estávamos fazendo. Mas sentada ali, olhando para a prova dos meus próprios gastos, tive que admitir algo feio. Parte da minha raiva de Hailey vinha do ciúme do dinheiro que Rick havia gastado com ela ao longo dos anos. Dinheiro que ia para ela em vez de ir para mim e os gêmeos. Dinheiro que me lembrava que ela tinha sido a primeira família do Rick, e nós éramos a segunda. Senti-me terrível, comigo mesma por sequer pensar dessa maneira. Hailey era uma criança quando me casei com o Rick. Ela não escolheu que seus pais se divorciassem. Ela não pediu para o pai se casar novamente e ter mais filhos. Mas em algum lugar ao longo do caminho, comecei a vê-la como competição em vez de como a filha do Rick que precisava de apoio. Fechei todos os extratos bancários e coloquei a cabeça na mesa. Os gêmeos eram meus bebês e eu faria qualquer coisa para protegê-los. Mas talvez o que eu fiz não fosse realmente sobre protegê-los. O telefone de Rick tocou na tarde de terça-feira enquanto ele trabalhava em casa. Ouvi ele atender e então sua voz ficou quieta e séria. Ele entrou na sala onde eu estava montando blocos com os gêmeos e o rosto dele parecia estranho. Ele disse que era o conselheiro de ajuda financeira da faculdade de Hailey. Hailey estava em liberdade condicional, acadêmica, e poderia perder sua bolsa de mérito inteiramente se não mudasse as coisas no próximo semestre.
Ela tinha reprovado em 2 matérias no último período e mal estava passando nas atuais. O conselheiro ligou porque estavam preocupados com ela e queriam ter certeza de que os pais sabiam o que estava acontecendo. Rick sentou no sofá e ficou apenas olhando para a parede. Perguntei o que ele queria fazer e ele disse que não sabia. Nova trouxe um bloco para ele e Rick pegou, mas não fez nada com ele. Senti uma mistura complicada de emoções que não conseguia organizar. Parte de mim estava genuinamente preocupada com o futuro de Hailey, porque ser expulsa da faculdade a prejudicaria por anos. Parte de mim estava com raiva por ela estar desperdiçando as oportunidades que tinha, enquanto se fazia de vítima no Facebook. Parte de mim se sentia culpada, imaginando se a situação da mensalidade tinha piorado as notas dela. Parte de mim pensava que ela estava festejando demais com base naquelas fotos do Instagram, e que isso era culpa dela mesma. Percebi que ainda me importava com ela, apesar de tudo o que havia acontecido. Isso me confundiu porque eu queria apenas descartá-la como cruel e egoísta, mas não conseguia. Ela fez parte da nossa família por anos. Ela ajudou a pintar o quarto do bebê e segurou os gêmeos quando eram recém-nascidos. Ela me chamava de mãe bônus e fazia biscoitos comigo nas tardes de domingo. Aquela garota ainda existia em algum lugar sob toda a raiva e mágoa. Na quinta-feira à noite, Rick me disse que iria visitar Hailey na faculdade neste fim de semana para conversar sobre as coisas. Perguntei se eu estava convidada e ele disse que não. Precisava ser apenas eles. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Perguntei se ele estava escolhendo o lado dela depois de tudo o que ela disse e fez. Ele disse que não se tratava de lados. Tratava-se de ser o pai dela e tentar consertar as coisas antes que ela destruísse completamente seu futuro. Eu disse que era a esposa dele e deveríamos tomar decisões juntos. Ele olhou para mim e disse que eu tinha tomado uma decisão unilateral sobre a mensalidade dela. Então ele estava tomando uma decisão unilateral sobre ir vê-la. Senti as lágrimas começarem e tentei segurá-las. Tivemos uma grande discussão onde o acusei de me trair e ele me acusou de tentar cortar a filha dele da vida dele. Ele disse que eu o coloquei em uma posição impossível, onde ele tinha que escolher entre sua esposa e sua filha. Eu disse que ele estava sendo dramático e ele disse que eu estava sendo controladora. Nós dois dissemos coisas que provavelmente não deveríamos. Ele dormiu no quarto de hóspedes novamente. Na sexta-feira de manhã, ele fez uma mala e partiu para a faculdade de Hailey sem se despedir. Fiquei na cozinha vendo ele ir embora e me perguntei se nosso casamento realmente ia acabar por causa disso. Passei o fim de semana resolvendo tudo com Rick enquanto os gêmeos ficavam com minha mãe. Sentamos à mesa da cozinha com nossos extratos bancários espalhados, os números da mensalidade, da faculdade comunitária escritos em um bloco de notas, e realmente conversamos sobre o que poderíamos gerenciar sem nos destruir financeiramente. Rick admitiu que estava apavorado de Hailey acabar como sua prima que nunca terminou a escola e trabalhou no varejo por 20 anos, e foi por isso que ele estava jogando dinheiro no problema em vez de abordar o comportamento dela. Eu disse a ele que estava tão focada em proteger os gêmeos que esqueci que Hailey ainda era apenas uma criança que viu sua família se separar e não sabia como lidar com isso. Concordamos. Encobrir um semestre na faculdade comunitária perto da casa de Julia, cerca de 8 mil em vez de 32 mil, com condições claras. Hailey tinha que manter uma média B, participar de sessões de terapia familiar 2 vezes por mês, pessoalmente ou por vídeo, e nada de postagens em redes sociais falando mal de nós. Se ela mantivesse as notas e realmente trabalhasse nas coisas, nós a ajudaríamos a se transferir para uma universidade estadual no 3º ano. Não era a faculdade dos sonhos que ela queria, mas era algo, e parecia mais honesto do que apenas entregar dinheiro enquanto ela chamava meus filhos de crias na internet. Rick dirigiu até a casa de Julia para contar a Hailey pessoalmente enquanto eu ficava em casa com os meninos. Ele voltou 3 horas depois parecendo exausto, mas aliviado. Disse que Hailey chorou e admitiu que estava reprovando porque estava deprimida e com raiva, mas não sabia como pedir ajuda. Ela concordou com o plano da faculdade comunitária e disse que tentaria a terapia se isso significasse não perder o pai completamente. Senti uma mistura estranha de esperança e cautela, porque eu queria acreditar que ela estava sendo genuína, mas também já a tinha visto manipular situações antes. 2 semanas depois, recebemos a confirmação de que Hailey estava matriculada para o semestre de primavera na faculdade comunitária, morando com Julia, e sua primeira consulta de terapia estava agendada. Rick parecia mais leve, como se estivesse carregando blocos de concreto e, finalmente, os tivesse largado. O dia de ação de graças chegou mais rápido do que eu esperava, e, de repente, Hailey estava vindo de carro com Julia para o jantar. Passei a manhã cozinhando, e tentando não vomitar de nervosismo enquanto os gêmeos corriam perguntando quando ela chegaria. Rick ficava checando o telefone e reorganizando coisas na mesa que não precisavam ser reorganizadas. Quando chegaram, Hailey parecia diferente, mais magra e cansada, com o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado em vez dos cachos perfeitos que ela costumava ter. Os gêmeos gritaram e correram para ela, e ela realmente se sentou no chão e deixou que eles subissem nela em vez de empurrá-los. Julia ficou por 1 hora fazendo conversa fiada e estranha antes de ir embora. E então éramos apenas nós. O jantar foi quieto no início, todos cuidadosos com as palavras, mas Amber derrubou o leite e todos rimos, o que quebrou um pouco da tensão. Depois que os gêmeos foram para a cama, Hailey perguntou se poderíamos conversar em particular. Meu estômago embrulhou, mas eu a segui até a varanda dos fundos, onde costumávamos sentar e trançar o cabelo anos atrás. Ela olhou para as mãos e disse que sentia muito por chamar os gêmeos de crias, que estava com tanta raiva por se sentir substituída, que disse a coisa mais cruel que conseguiu pensar. Ela disse que sua terapeuta estava ajudando-a a entender que seus sentimentos sobre o divórcio e a nova família eram válidos, mas a maneira como ela os expressou estava errada. Eu disse a ela que sentia muito por cortar sua mensalidade sem aviso prévio, que eu deveria ter falado com Rick primeiro e lidado melhor com meus sentimentos feridos em vez de tomar uma grande decisão com raiva. Nós duas choramos um pouco, e não foi perfeito ou completamente curado, mas foi algo real. Ela entrou e brincou de blocos com os gêmeos antes de dormir, e Nova adormeceu segurando a mão dela.
3 meses se passaram e Hailey ligava todo domingo para fazer videochamada com os gêmeos. Ela mostrava desenhos que fez na aula de arte, fotos bobas, de dinossauros e caminhões que faziam os meninos rirem e apontarem para a tela. As notas dela chegaram no final do semestre mostrando 3 Bs e 1 A-, e Rick chorou quando as viu. Ela ainda fazia comentários às vezes sobre se sentir excluída quando postávamos fotos de família. Ainda tinha momentos em que dava para perceber que ela estava lutando com tudo, mas ela estava realmente tentando em vez de apenas ficar com raiva. Tive que aceitar que nosso relacionamento nunca seria o que era quando ela tinha 12 anos e fazíamos biscoitos juntas aos domingos. Ela não era mais minha filha bônus daquela maneira simples. E os gêmeos mudaram tudo, quer alguém quisesse admitir ou não. Mas ela estava trabalhando nas coisas, e isso importava. Fomos para a terapia e trabalhamos em como ambos lidamos mal com tudo, ele evitando conflitos e eu tomando grandes decisões sozinha quando me sentia magoada. Tivemos conversas difíceis sobre comunicação e prioridades, sobre como quase perdemos nosso casamento por não conversarmos um com o outro. Os gêmeos perguntavam constantemente sobre ela e se iluminavam toda vez que ela fazia uma chamada de vídeo. E quando ela veio para casa nas férias de primavera, eles a seguiram pela casa como cachorrinhos. As coisas não eram perfeitas e provavelmente nunca seriam, mas estávamos descobrindo como ser realmente uma família recomposta, em vez de fingir que tudo estava bem, enquanto o ressentimento crescia por baixo. Aprendi que proteger meus filhos às vezes significava ter conversas desconfortáveis em vez de gestos dramáticos, e que Hailey tinha permissão para ter sentimentos complicados sobre a mudança de sua família, mesmo que a maneira como ela os expressou estivesse completamente errada.